Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Vou mandar um forte abraço a todos vocês que acompanham essa mensagem diariamente. É muito importante a gente estudarmos todos os dias juntos as Escrituras, para nós nos fortalecermos e alimentar o nosso espírito, tá bom? Eu vou mandar também aqui um forte abraço para uma pessoa que escreveu uma mensagem aqui no canal, tá bom? Que é a Kátia Silene. Ela escreveu o seguinte aqui: gostei da mulher que se transforma e depois se desmonta, né? E aqui ela deu risada. É a respeito da mensagem que eu compartilhei ontem. Mas é a pura verdade. Ao irmos adorar ao Senhor, fazemos realmente um transformes, né? Ela escreveu aqui, reagindo a uma mensagem que eu compartilhei ontem. Eu vou compartilhar essa mensagem rapidamente aqui. Um forte abraço para você, tá bom? Kátia Silene. Vou compartilhar aqui rapidamente qual foi o versículo. Aqui é Salmos 110, versículo 3, diz assim: o teu povo se oferecerá voluntariamente no dia do teu poder, com ornamentos de santidade. Então o povo do Senhor se oferecerá voluntariamente com ornamentos de santidade. Ornamentos, o que é ornamentos? Ornamentos são brincos, correntinhas, pulseiras, diademas, coroa, tudo isso são ornamentos. Então aqui está fazendo uma mensagem quando Cristo vier com o seu poder, né? Então quando ele vier, ele vai vir buscar a sua igreja, né? E a sua igreja tem que estar pronta, né? E o Senhor chama a sua igreja de a noiva. Então nós devemos nos aprontar como uma noiva. Como que uma noiva se apronta, né? Uma noiva coloca o vestido de noiva ali, se embeleza toda, fica toda bonita esperando o noivo. Isso também tem um simbolismo de que para esperar o noivo vir, nós devemos ir ao templo, né? Vestir as vestes do templo e fazer convênio com o Senhor. Tem esse simbolismo também. Mas tem uma aplicação bem legal aqui também, que eu gosto de compartilhar. Quando nós vamos à casa de Deus, né? Nós vamos ali à igreja, nós vamos adorar, nós vamos ali com a melhor roupa que nós temos. E as mulheres, né, parece ali daquele filme Os Transformers, né? Parece que elas se transformam para ir na igreja ali, né? Elas colocam ali, elas passam blush, passam sombra, colocam uns cílios ali, salto alto, colocam a cinta, né? Vai toda bonita ali, toda cheirosa para a igreja. Então parece que se transforma para ir para a igreja. Quando volta da igreja, aí se desmonta todinho, né? Tira cílios, tira a cinta ali, tira batom, tira tudo. Parece que está se desmontando, tá bom? Então é interessante um pouco essa mensagem ao pensar nisso. O importante é nós sabermos que Deus, ele não está preocupado com roupa, ele quer o nosso coração. Mas também a maneira, da maneira que nós nos vestimos, transparenta o que nós somos também. Ou seja, o que o coração está cheio vai para o exterior, tá bom? Então é muito importante a gente ir para a igreja sempre com as nossas melhores roupas, ou seja, ir recatado, sempre com roupas no padrão. É muito bom saber que as pessoas que ensinam o evangelho dentro da igreja, dentro das salas de aula ali, ao você encontrar essas pessoas fora da igreja, espera-se que elas vivam o mesmo padrão que elas vivem dentro da igreja, que elas vivam aquilo que elas estão ensinando, ou seja, que não estejam fora da igreja quebrando os mandamentos. Então você pode encontrar essas pessoas na rua, né, os membros da igreja, talvez eles não estejam, né, assim como um transforme. Talvez você vai encontrar uma irmã indo na feira com uma sandalinha, um vestido mais simples ali, né? Mas o mais importante é que essa pessoa está vivendo aquilo que ela prega dentro da igreja, né? Ou seja, vivendo os mandamentos de Deus. Tá bom? Então, vamos continuar aqui a mensagem de hoje. Eu vou compartilhar com vocês aqui Salmos 119, tá bom? Esse é o maior salmo dentro do livro da Bíblia aqui. Ele é um salmo acróstico. O que é um salmo acróstico, né? O que é um acróstico? Bom, talvez você já fez um acróstico, mas não sabia o que era. Bom, então o que é um acróstico? Um acróstico, por exemplo, é você pegar uma palavra, escrever, e com as letras daquela palavra você escrever outras palavras. Ou, por exemplo, até mesmo com o seu próprio nome, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma filha chamada Carol. Então eu posso pegar o nome Carol e escrever na vertical. E aí na horizontal eu vou escrevendo os atributos da Carol. Por exemplo, o C de Carol eu escrevo corajosa. O A de Carol eu coloco ali amorosa. O R,
rara, o O ótima e o L de leal, né? De lealdade ali. Então, isso é um acróstimo, tá bom? E os Salmos, o Salmo 119, ele é um acróstimo. Ele é um acróstimo bem interessante por causa que ele é usado do alfabeto do hebraico, né? O alfabeto bíblico ali, o alfabeto antigo. E o alfabeto antigo ali, hebraico, ele tinha 22 letras. Então ele vai pegar essas 22 letras e vai fazer trechos dentro dessas letras aqui. Bom, o tema principal, ou seja, a ideia principal do Salmo aqui, 119, é a palavra do Senhor, ou seja, é sobre as Escrituras. Esse é o tema principal do Salmo, tá bom? A palavra do Senhor. Então a gente vai encontrar muitas coisas sobre a palavra do Senhor. Outra coisa também nesse Salmo aqui, no português não dá para ver, mas no hebraico eles vão usar na ordem do alfabeto deles, tá bom? Do alfabeto ali do hebraico. Então eles vão pegar, até mesmo aí no aplicativo, se você for olhar, as primeiras letras, tem a letra lá em hebraico e significando o que é, e depois vem as palavras. E eles são repetidos, cada trecho, por exemplo, a primeira letra do alfabeto aqui, do hebraico, é Aleph, né? Então eles vão pegar e escrever 8 versos com a letra Aleph, tudo com a mesma letra, começando com a mesma letra, tá bom? E aí depois desses 8 versículos aqui, ele passa por outros 8 versículos, que vai ser com a letra Kimel, tá bom? Do hebraico ali. E aí ele vai escrever 8 versículos daquela letra ali. Então ele é interessante, porque vai do alfabeto, da letra primeira do alfabeto hebraico e vai até a última. Como são 22 letras, então é 8 vezes 22, dá 176 versículos, tá bom? Então tem os tópicos. E cada tópico desse dá uma pregação do evangelho, né? É interessante, mas nós não temos tanto tempo assim para estar compartilhando aqui, então vou compartilhar só alguns versículos. Algo interessante também que a gente encontra uma numerologia dentro desse salmo. Então a cada 8 versos ele passa para uma nova letra ali, vai 8 versos de novo e passa para uma outra letra ali. O número 8, tá bom? Biblicamente falando, ele tem um sinal de recomeço, de começo, tá bom? Ou, por exemplo, né? 8 pessoas se salvaram nas águas, tá bom? Noé ali, né, com a arca. Então tem o simbolismo de recomeço. Ou também os judeus, né, ao 8º dia eles eram circuncidados também, né? Cristo também ressuscitou ao 8º dia, né? Então, o 7º dia, o sábado, no domingo ele ressuscitou também. Se fosse contar na sequência, daria o 8º dia também. Então, o número 8, ele tem o simbolismo de começo ou recomeço, tá bom? Então, tem tudo isso aí para nós estarmos aprendendo. Vamos compartilhar aqui. Eu vou compartilhar só alguns versículos aqui desse salmo, ele é muito, muito lindo mesmo. Eu vou compartilhar aqui o versículo 4. O versículo 4 diz assim, ó. Tu ordenaste teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Então Deus ele nos dá o mandamento, né, a lei do Senhor. Conforme eu falei, esse salmo todo, o tema dele é sobre a palavra do Senhor. Então a lei, os mandamentos é a palavra do Senhor. E o Senhor nos dá esses mandamentos, a lei, para que nós possamos observá-los diligentemente, conforme a escritura aqui. Deixa eu pegar um outro versículo aqui que eu separei. O versículo 49, tá bom? Diz assim: lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual te fizeste esperar. Então aqui o salmista está falando, ó, lembra, Senhor, né, da palavra que o Senhor deu ao teu servo, porque eu estou esperando, porque o Senhor me fizeste esperar nessa palavra. Ele confia na palavra de Deus, que ele vai ser salvo, que a aflição vai passar, que o Senhor socorre, né, as pessoas que são obedientes. Então ele está esperando no Senhor. Eu achei lindo esse versículo também. Temos o versículo 57 que diz assim: ó Senhor, o Senhor é a minha porção, e disse que observaria as tuas palavras. Então ele fala que o Senhor é a porção dele. O que isso significa? A porção é o alimento diário.
Então o Senhor é o nosso alimento diário, a porção de cada dia, como se fosse o pão de cada dia. Ele é o nosso sustento. Tá bom? Então eu gostei bastante desse versículo aqui também. Vou compartilhar o versículo 83 para finalizar aqui. O versículo 83, ele tem uma explicação muito interessante. Diz assim, ó: pois estou como odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus estatutos. O que significa isso, né? Pois estou como odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus estatutos. Primeiro, vamos lá, o que é odres, né? Odres, né, é como se fosse uma bolsa ali, de pele. Ela é feita de pele de animal e ela serve ela é como um recipiente e ela serve para colocar água, algum líquido, né? Ou também até mesmo colocar, o mais normal que se coloca é o suco da uva fermentado, tá bom? E aí ele fica ali fermentando dentro ali, guardado por um tempo, e aí ele vira então o vinho, tá bom? É assim que é feito o vinho na antiguidade, era colocado ali para envelhecer dentro desse odre. Só que com o tempo, o odre ele vai se desgastando, vai criando uma corrosão, tá bom? Por causa da fermentação dentro dele desse vinho, né? Desse suco da uva. De maneira que, se você for fazer um novo vinho, você não pode usar o mesmo odre, porque ele já ficou fino por causa que foi usado uma vez. Então, se usar uma segunda vez ali, o desgaste vai ser maior dentro do odre e aí o vinho vai se entornar. E por que eu estou falando isso? Porque tem uma escritura que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é Jesus Cristo falando sobre o odres, tá bom? Aliás, está aqui em Marcos, capítulo 21, né? Tem o versículo 21 e 22, eu vou ler o 22 porque fala do odres. Aqui, qual que é o contexto histórico, né? Aqui, né, outras pessoas vieram falar com Jesus Cristo: por que os seus discípulos, né, não estão jejuando, né? Por que os discípulos de João jejuam? Eles estavam comparando a igreja de Cristo, as pessoas que seguiam a Cristo, com outras pessoas de outros lugares, né, que seguiam outras pessoas. Então, ao fazer essa comparação, Jesus Cristo pegou e falou para eles, né, essa parte aqui, versículo 22, dizendo: ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres, e o vinho entorna-se, e os odres estragam-se. Porém, o vinho novo deve ser posto em odres novos. É interessante, né, que ele usou essa palavra do odres aqui, da maneira que eu falei, que o vinho novo ele tem que ser colocado em odres novos. Porque se o odres, como eu falei, ele vai sofrendo um desgaste com o tempo ali, enquanto o suco da uva está fermentando e virando o vinho ali, ele sofre um desgaste. De maneira que você usa aquele vinho, né? Mas você não pode usar o mesmo odre para fazer um novo vinho, porque conforme Jesus Cristo falou, vai ter um desgaste e ele vai se entornar e a pessoa vai perder o vinho. Então, quando Jesus Cristo diz aqui, né, vinho novo se põe em odres novos, ele está dizendo o seguinte: eu não vim consertar o judaísmo, tá bom? Ele não veio consertar a religião que já estava estabelecida ali, cheia de manias e coisas erradas, né, que tinha ali. Então ele não veio consertar a religião que estava ali. O que ele fez? Ele restabeleceu, ele restaurou a igreja dele. Ele estabeleceu a igreja dele. Ou seja, ele foi lá e ele sendo o profeta da igreja, ele chamou 12 homens e constituiu a igreja dele. Tá bom? Então foi assim que Jesus Cristo estruturou a igreja dele. Bom, então ele não consertou o judaísmo. Isso me lembra muito, né, na época de 1820, na qual havia várias religiões, né, e Deus ele chamou um profeta entre essas pessoas, né, que estavam ali nessa época de 1820. Esse rapaz ele tinha 14 anos de idade, Joseph Smith. Joseph Smith ele não pertencia a nenhuma das religiões. Tá bom? Ele não frequentava nenhuma dessas religiões, não havia sido batizado, não era membro de nenhuma religião. E por meio de conversar com Joseph Smith, Deus chamou ele para ser um profeta e restaurar a igreja dele novamente. Então eu lembro muito dessa escritura por conta disso, né? Que Deus, também na nossa época, ele não veio consertar uma igreja que já tinha ali
o seu jeito de adorar, ou coisa assim, né? Ele foi e estabeleceu a sua igreja. Ou seja, ele chamou um rapaz de 14 anos de idade, né? Ou seja, vinho novo se põe em odres novos, né? Eu lembro bastante de Joseph Smith quando eu leio essa escritura. Mas vamos lá para os Salmos aqui, né? Salmos 83, né? É o capítulo 119, Salmo 119, versículo 83. Então, quando ele diz aqui, pois estou como odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus estatutos. Então, quando o salmista diz aqui que ele está como odres na fumaça, você tem que imaginar o odres, né, a pele do animal ali, feita aquele saco. Quando ele está na fumaça, é que ele está sendo defumado ali. Quando ele está sendo esquentado, ele está selando, tá bom? Para que o vinho não se entorne, ou o líquido que fosse colocado ali, né, feito um cantil ou coisa assim, ele pudesse ter resistência. Então aqui o salmista, quando diz que ele está como um odre, posto na fumaça, ou seja, é quente ali perto da fumaça. O Senhor está o moldando para se tornar uma pessoa mais forte. É isso que ele está falando. Então ele falou, sou como um odre posto na fumaça, né? O Senhor está me moldando. Aquilo machuca, mas vai te tornar mais resistente. Para quê? Para que você possa suportar a palavra de Deus, para que você possa ter algo precioso dentro de você. É lindo esse versículo. E ele fala que em meio a essa aflição, né? No versículo 83 ele diz, pois estou como odre na fumaça, contudo, não me esqueço de teus estatutos, ou seja, dos mandamentos de Deus. Mesmo que ele esteja passando aflição, ele sabe que aquela aflição que ele está passando, ou essa aflição que você está passando, vai te tornar mais resistente e Deus vai pôr algo mais precioso dentro de você. É essa a mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.